Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. João capítulo 3. João capítulo 3. E o versículo 8. João capítulo 3, versículo 8. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelo que já aconteceu aqui nesse lugar, obrigado por essa casa, obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado por cada família aqui reunida, obrigado, Senhor, pelos irmãos da diaconia que estão servindo, obrigado por todo o teu povo e obrigado por tua presença. Declaramos que nada é maior, Senhor, do que a tua presença, nada é melhor do que o Senhor, nada é mais profundo do que o Senhor, Pai. Nós queremos nos submeter à autoridade da tua palavra e nós queremos, Senhor, ter uma vida, realmente uma vida no teu altar, realmente uma vida com o Senhor. Muito obrigado, pedimos, fale, Senhor, uma vez mais ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Quero estar assentados. Queridos, eu estava hoje, desde ontem, na verdade, eu antes de entrar na mensagem aqui, eu quero pedir perdão para os irmãos, em certo sentido, pelo acampatom. Sexta-feira, a gente acordou aqui em Dayal, estava chuviscando, e a nossa previsão do tempo estava ao contrário. Como a gente está ouvindo muitas notícias de catástrofe, e o lugar onde a gente ia é um lugar com cachoeira, piscina natural, então eu não quis que acontecesse como aconteceu no último acampamento, que deu uma chuva lá, um pé d'água que molhou muitas barracas lá, e tinha muitos irmãos aqui que era a primeira vez que iriam estar acampando e não tem um equipamento tão apropriado para quando chove, uma chuva um pouquinho mais intensa. Então eu fiquei com medo realmente, porque eu e a pastora Jaque, a gente acampa há muito tempo, então nem todos que estavam indo tinham uma experiência, e eu fiquei com pena dos irmãos, assim, de sofrer e ter uma experiência traumática em acampar, né? Tem gente que tem experiência traumática em acampar, porque às vezes pegou um tempo um pouco não favorável. Então por isso a gente resolveu cancelar o acampamento desse final de semana, mas a gente vai fazer o acampamento, tá certo? Vai acontecer, e se Deus quiser, vamos ter um tempo bastante favorável. Então os irmãos que estavam naquela expectativa, assim, que tinha irmãos que estavam na expectativa vibrante de estar no acampamento, e de repente recebem essa notícia, eu quero dizer para vocês que eu fiquei assim, poxa, né, a gente vai ter que desmarcar. Eu gosto muito de acampar, e principalmente com a igreja, então para mim também foi triste que nem os irmãos, a gente não poder estar junto no acampamento, mas vai acontecer em outro lugar. E nesses dias, então, desde de sexta-feira, eu estava pensando, a gente está numa época de tantas notícias ruins, não é verdade? Agora, a notícia do que está acontecendo sobre a guerra, e tanta informação. Eu confesso para os irmãos que hoje, domingo, eu sempre tenho um hábito, eu gosto de vir na igreja. Quando eu não posso vir na igreja de manhã, eu tenho o meu momento em casa, mas para mim é quase que sagrado o meu domingo de manhã com Deus. Eu procuro tirar minha manhã, não fazer outras coisas e tirar um tempo maior de oração, da palavra. É o primeiro dia da semana. Para mim, isso é muito edificante, eu ter esse tempo. Então, mas eu confesso que eu estou numa semana assim que a gente começa a receber muitas informações, e você não quer perder, a gente quer estar por dentro e das notícias aí quando começou a guerra e tudo que está acontecendo no mundo, tantas catástrofes que aconteceram agora há pouco tempo no Rio de Janeiro, na nossa região, que aconteceu aqui em Jaraguá do Sul.
e você começa a receber muitas informações. Nós estamos vivendo um tempo de receber muita informação constantemente. Se você está nas redes sociais, você começa a receber muitas informações, conhecimento, não só informações ruins, mas conhecimento também. Muita gente acessando as redes sociais, canais do YouTube, e assim você vai recebendo essas informações. A nossa aceleração do dia a dia, as preocupações que você tem. E eu confesso que hoje eu estava orando e eu comecei a pensar em tudo que eu tenho que resolver durante essa semana. Não sei se você faz um planejamento da sua vida, o que você tem que fazer. E eu comecei a me preocupar. Eu disse, poxa, eu tenho que falar com esse, tenho que falar com aquele, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Eu começo a programar a minha semana, né? São tantas preocupações que a gente tem. Eu me preocupo com o ministério, estou preocupado com alguns irmãos específicos. Aí estou na oração, o Espírito Santo me leva para um lugar de oração para orar por tal pessoa, mas eu já tenho tal pagamento para realizar, eu tenho tal serviço para fazer, mas tenho os atendimentos semanais aqui. Aí eu estou orando também pelos ministérios, preocupado com os líderes de ministério. E aí eu tenho a minha família, preocupado com o Victor, preocupado com a Jaque, preocupado com as finanças, preocupado com as finanças da igreja. E assim você vai entrando às vezes num lugar de preocupação. E isso é a vida. Aí me preocupo com o pai, não está muito bem de saúde, certo? O meu tio que está com gripe, já tem mais de 80 anos de idade, e a gente começa a ficar preocupado na vida, sabe, as preocupações da vida. A pastora Jaque às vezes já falou algumas vezes assim, como é difícil viver, é difícil chegar no céu. Às vezes várias vezes ela falou, a gente conversando. E eu vou dizer para você, nos dias que a gente está vivendo, por causa da informação, eu estava pensando hoje e orando e pensando em tudo que eu tenho para resolver durante a semana, não só para resolver, mas para viver também, porque nós estamos vivendo, não é verdade? Você tem compromissos, você tem deveres, você tem tarefas para cumprir. Uma dona de casa que está aqui, que já não é só dona de casa, mas é uma empresária, trabalha em algum lugar, tem tantas coisas para resolver, tem tantos desafios, e você tem que lidar com tudo isso. E eu tenho visto muitas pessoas com dificuldade de lidar com tudo isso. Dificuldade, queridos, de viver. Eu estava orando hoje, estava falando para o Senhor, disse, Senhor, como viver a vida? Como a gente deve viver a vida? No tempo que a gente está vivendo, na organização do nosso tempo, nas prioridades que a gente tem, o equilíbrio entre família, trabalho, igreja, amizade, relacionamentos, sua saúde, os pilares. Talvez você já até fez uma sessão de coaching, né? Os pilares que regem a nossa vida, do que a nossa vida é feita, os pilares importantes, as áreas específicas na sua vida que tem que estar em pleno acordo e funcionamento. E eu disse hoje para o Senhor em oração, eu disse, Senhor Jesus, me ensina a viver. Eu estava aqui na Tom hoje, aí eu tenho um hábito na minha oração, que eu gosto de sentar ali na salinha onde é o atendimento da psicóloga, da Bruna. Eu também gosto de conversar com os irmãos, aí tem 2 poltronas, então no domingo, quando eu estou sozinho ali, eu aproveito esse espaço, porque numa poltrona eu sento, na outra eu digo, senta aí Espírito Santo, aí eu bato o meu papo de atendimento com o Senhor, e eu estava dizendo, Senhor, me ensina a viver com esse turbilhão de informação, de sonhos que a gente tem, de propósitos, de desafios, como viver, como lidar com o tempo passado, presente e futuro. Como você vai lidar com a realidade que temos hoje e com a expectativa de vida com que você já está planejando daqui a 5 anos? É o projeto de vida. Estava conversando com uma menina ontem, estava falando sobre o projeto de vida que a gente tem que ter. Você tem o seu projeto de vida, você tem um lugar que você precisa chegar. E quando a gente não está conseguindo gerir todas essas informações, vem algo para a nossa vida chamado ansiedade. Você começa a sofrer antecipadamente, porque isso é ansiedade. Você sofre antecipadamente com todas essas informações. Tem pessoas que estão aqui que sabem lidar com essas situações facilmente. Com esse tipo de informação, tem pessoas que conseguem gerir muito bem isso.
mas grande parte das pessoas hoje tem dificuldade de gerenciar tudo isso na sua vida e na sua cabeça, aqui dentro, ó, organizar as coisas. Daí muitas pessoas hoje desorganizadas, não conseguem colocar cada coisa no seu lugar. Eu estava dizendo: Senhor, Espírito Santo, me ensina a viver, me ensina a lidar com toda essa situação da vida, porque não é fácil às vezes você ir dormir, não é? Você sai do culto agora, a gente sai do culto alegre, poxa, a gente aproveitou, o Senhor falou conosco, oramos pelos nossos filhos, pela nossa família. Você vai para casa, mas amanhã tem a realidade da segunda-feira. Tem gente que já vai trabalhar essa noite, tem gente que já vai começar amanhã de manhã cedo, tem gente preocupado aqui com finanças, tem contas para pagar, tem gente aqui que está com contas em atraso, tem outros aqui que estão com dificuldade de receber, de alguém receber o dinheiro. Tem várias preocupações aqui no nosso meio. Tem gente aqui preocupado com a sua saúde, tem gente aqui muito preocupado com áreas da sua vida que está dominando toda a sua mente. Tem gente aqui preocupado com familiar, tem gente preocupado com filho, tem gente desesperado aqui: pastor, eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho decisões sérias para tomar. Então você administrar tudo isso não é fácil. Às vezes não é fácil você administrar. Eu vou trazer para o meu lado uma vida pastoral, por exemplo. De manhã você está chorando o luto de alguém, mas à tarde você está se alegrando com alguém que está fazendo aniversário. Está entendendo? E isso eu vou dizer para vocês, não é uma questão pastoral. Muita gente pensa uma questão pastoral. Pastor é assim, sabia? Pastor às vezes de manhã ele está com o coração doído, está chorando com alguém, mas à noite ele está festejando com uma outra família, porque a igreja é constituída de pessoas. Tem gente aqui passando a melhor fase da sua vida, e tem gente aqui passando a pior fase da sua vida. Tem gente aqui que muito tempo chorou enquanto muitos estavam vendendo lenço, e quem está vendendo lenço está ganhando dinheiro, enquanto o outro que está chorando está com a vida sentimental, está com uma perca na sua vida. E você administrar tudo isso não é fácil. Eu comecei a pensar e conversar com Jesus: Senhor, como que a gente vai administrar a vida nesse sentido? Porque nós precisamos viver. Nós vamos orar hoje, clamar. Eu penso que a igreja tem que entrar num lugar de clamor. Eu acredito que você já está orando, você se compadece com as notícias da guerra. Eu acredito que você se compadece com algumas imagens, com alguns relatos que nós estamos tendo. Eu acredito que você se compadece com algumas situações de muitas pessoas que estão do seu lado. Eu acredito que seu coração, ele se comove com isso. Mas a pergunta é: como nós vamos lidar com essa situação? Como a gente deve lidar com a situação na vida, onde talvez você está passando por uma fase difícil, mas a vida não é feita só de momentos difíceis. Como a gente vai encarar isso? E foi isso que eu conversei com o Espírito Santo. Disse: Senhor, ensina-nos, ensina a minha vida, ensina os irmãos, ensina a nossa igreja, ensina o teu povo a viver. Porque nós estamos nessa terra, para quê, irmãos? Para viver, não é verdade? Quantos aí estão vivos? Dão glória a Deus. Estou falando para gente viva aqui. Quando eu vou num funeral, eu também estou falando para gente viva. Eu não estou falando para gente que partiu dessa terra. Eu estou falando para pessoas que estão vivas, mas ao mesmo momento, às vezes não estão vivendo. Porque ter vida, o ato de respirar, não significa que você está vivendo. Porque pode que você naufragou numa fase da vida que você deveria estar navegando. Nem sempre você está navegando. Tem vezes que você está naufragando. E essas informações da vida e a falta de habilidade de lidar com tudo isso, de gerenciar as nossas emoções, gerenciar nossa alma, a dificuldade de nós gerenciar tudo isso, tem feito com que você venha naufragar. E eu conversando com Deus e falando com o Senhor sobre isso, aí pensei num texto, piorou a situação. Para viver, o que a Bíblia fala? Para viver tem que o quê? Morrer. Não é? Aí você pensa, né? Aí você vai lá: tá bom, Senhor, então, para a gente viver, a gente precisa viver. Irmãos, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero aproveitar a vida. Eu quero viver, eu quero vencer a cada dia.
Você tem um pastor, eu quero vencer a cada dia, eu quero me relacionar, eu quero ter amigos, eu quero ter uma família abençoada, quero ver o meu filho crescer, se desenvolver, ser uma bênção nas mãos do Senhor, eu quero ver os irmãos prosperar, eu quero me sentar um dia e olhar esses meninos e meninas aqui, pregando a palavra, sendo missionários, sendo enviados, estando em lugares específicos na nossa cidade. Quero entrar em lugares públicos e ver sendo usado os filhos de Deus. Eu quero ver a prosperidade do povo de Deus. Eu sonho, eu quero ter, irmãos, eu quero ter qualidade de vida. Eu não quero ser um pastor, vou dizer para você, eu não quero ser um pastor de morrer por alguém que Jesus já morreu. Jesus já morreu, né? Ele já se ofereceu em sacrifício. Tem coisas que o Senhor Jesus já fez, que não é para mim fazer, sabe? E a nossa dificuldade na vida, a nossa dificuldade de viver, que a gente não consegue administrar isso. Os problemas engolem você, engolem a tua existência, anulam você na trajetória de vida, e a gente não consegue administrar um problema. Às vezes você está passando por um problema numa área específica, e essa área específica engloba todas as outras áreas, e você não consegue administrar isso. Então você não está vivendo, você está morrendo, sendo engolido, e não é o propósito de Deus para a sua vida. O Senhor nos deixou nessa terra, existe um propósito. Pastor, existe um propósito grande de Deus? Existe. Aí eu fui para um texto, o Senhor me falou bem claro assim. Eu acredito que Jesus começou somente a falar um pouquinho comigo sobre isso, como nós devemos viver. Existem várias áreas, desde a psicologia, várias hoje modelos de como aproveitar a vida, né? Como você deve aproveitar a vida, como você deve viver. Existem várias filosofias, várias crenças. Talvez se nós fôssemos conversar aqui, né, sobre o que é aproveitar a vida, cada um iria colocar o seu ponto de vista, iria falar, pastor, aproveitar a vida é assim, o outro ia colocar é assim. Cada um traria o seu modus de vivência. Mas eu estou perguntando para o Espírito Santo, Senhor, o que é viver, né? Como eu devo viver? Porque a gente diz assim, como evangélico, a gente diz, eu quero viver para o Senhor. Beleza. Mas vamos definir o que é viver para o Senhor. A gente não tem um senso de esmiuçar as coisas e conseguir definir. Então a gente vem de uma cultura meio indefinida das coisas. Começa pela nossa oração. Senhor, eu estou entregando tudo nas tuas mãos. Mas esse tudo para você é o quê? O que significa o tudo para você? A gente não consegue definir as áreas que nós estamos entregando para Deus, que nós estamos submetendo ao Senhor. A gente bota num pacote e manda para Deus porque a gente tem preguiça de pensar. A gente não quer pensar, sabe? Tempo hoje parece que está escasso na sua vida, não é verdade? É muita correria, muita aceleração, então não dá tempo muito de pensar, de meditar, de buscar o Senhor, de desacelerar um pouco, frear a vida e começar a entrar no momento de uma autoanálise. Como você, eu faço essa pergunta para você agora, como você está vivendo a vida? Se o pastor chegasse para você, a gente fosse sentar aqui, bater um papo, e aí cara, como é que tu está aproveitando a tua vida? Com o tempo que Deus te deu, com a medida de tempo e com as condições. Aqui nós temos pessoas com condições diferentes de viver a vida, correto? Mas todo mundo aqui tem tempo, isso está para todos. Dentro das condições que você está vivendo, que você tem, como você está vivendo a vida? A sua vida é um peso? É só tribulação? Porque eu já conheci crente doido que tudo é luta, irmão, tudo é guerra, tudo é batalha. Você já viu um crente assim? Tudo é batalha, todo lugar tem demônio, né? Ele vive a vida assim, ele é um caçador de demônio, ele sai caçando as coisas ruins. Ele olha porque isso ali tem aquilo ali, porque aquilo lá tem aquilo lá, porque aquilo lá tem aquilo lá. É neura, é não enxergar as coisas boas, não é?
Você já viu alguém assim? Tudo tem, porque a Coca-Cola tem não sei o quê, porque aquele outro produto tem não sei o quê. Se ele for no mercado, ele não compra nada. Tudo tem coisa ruim, tudo tem coisa ruim. É um modo de viver, irmão, puxando muitas coisas ruins, muito mal. Tem gente que tem um modo de vida escravo do trabalho. Tudo o que ele faz na vida é trabalhar. E para ele descansar, ele trabalha mais um pouco. É correr atrás do trabalho, não sabe se equilibrar. E eu acredito que o Senhor, Ele quer nos ensinar. Eu tenho orado para isso, acredito que Deus começou a comunicar assim, uma pérolazinha só, de como a gente deve viver no modelo de Deus. Aproveitar a vida, como viver a vida no modelo de Deus diante das adversidades que nós temos no mundo atual. Dos desafios do mundo atual, onde você é bombardeado de informações todos os dias. Como nós lidarmos hoje com a nossa intercessão pela guerra, mas nós estarmos nos alegrando aqui quando nós temos apresentações lindas que nem essa. Será que se a gente dar uma risada hoje aqui e aproveitar, a gente está sendo indiferente com o povo que está sofrendo na guerra? O que você acha? Será que seria uma falta sua? Né? Será que a gente estaria pecando, porque tem um irmão nosso sofrendo e a gente está aqui se alegrando? Como que a gente lida? Porque tem muitas situações da vida, muitas pessoas aqui dentro hoje que tem esse senso, que tem isso dentro de si. Parece que eu não posso me alegrar porque o meu irmão está triste, porque o meu irmão está passando uma luta, então eu não posso rir porque ainda ele está de luto. Como que a gente vai administrar tudo isso? Então o Senhor quer nos ensinar a viver a partir de uma perspectiva da palavra de Deus. E o primeiro texto então que o Senhor me comunicou foi esse que eu li para vocês, que é o caso do Nicodemos. Aonde Nicodemos, esse homem que entendia da lei, criado nas grandes escolas, fazia parte do Sinédrio, era um homem importante, era um homem culto, era um homem letrado, era um homem que conhecia as filosofias. A Bíblia diz que ele era um fariseu, ele era instruído e ele vai ter com Jesus, ele vai conversar com Jesus. E ele vai conversar com Jesus, a Bíblia diz, na noite. E ele desenvolve uma conversa com Jesus e ele começa reconhecendo Jesus como mestre. E na conversa que ele tem com Jesus, se você ler o texto, ele vai falar para Jesus dizendo que Jesus era mestre e ninguém podia negar os sinais, as coisas que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Ele começa reconhecendo a Jesus e ele tem algumas perguntas para Jesus, que nós podemos dizer que são perguntas relacionadas com a vida. E ele pergunta para Jesus como ele faria para herdar o reino. Reino de Deus e salvação são duas coisas diferentes. O reino de Deus aqui na terra é algo que Jesus conquistou, é um lugar aonde nós vamos viver. É reino de Deus, é a maneira com que você está vivendo. E quando Jesus disse que era necessário, e Jesus dá uma resposta para ele, dizendo que era necessário nós nascermos de novo. Quando você pega esse nascer de novo, está dizendo assim, talvez vamos voltar a um plano original, vamos começar a olhar lá atrás o que o Senhor tem para a nossa vida. Então não tem como pensar uma maneira de viver sem olhar para Gênesis, sem a gente começar lá, porque nascer de novo é retornar ao lugar. Então a gente precisa, para conseguir, parece uma doidura, mas para você conseguir lidar com o tempo atual de hoje, você precisa se reportar lá no início da palavra, onde o Senhor criou o homem e o colocou num jardim para administrar aquilo, aonde o homem conseguiria gerenciar isso. Então o Senhor quer que nós venhamos retornar a um lugar. E o Éden tem muito para ensinar para a gente, o jardim tem muito para ensinar para a gente, principalmente quando nós falamos sobre paternidade, família, sabe?
Adão, quando ele rejeitou a paternidade, ele não era um pai, ele era um filho. Ele ainda não conhecia como Abraão, o pai de muitas nações. Percebe que quando o pecado entra, Adão e Eva estavam na qualidade de filhos vivendo a paternidade. Eles não rejeitaram de ser pai, mas eles rejeitaram de ser filhos. E voltar lá atrás a um modo de vivência, pastor, como Deus quer que eu venha viver? Primeira coisa que eu aprendi hoje com o Espírito Santo, eu já vou encerrar. Primeira coisa que eu aprendi, eu tenho falado para a igreja e cada vez fica mais forte dentro de mim. Aprender a ser um bom filho. Hoje eu pude sentar com o Victor, eu disse para ele, filho, vem cá, pai quer falar contigo. Eu quero te dar os parabéns, porque tu está uma semana obediente, mas pensa no menino obediente. Eu disse, filho, é só a gente pedir assim, desliga, ele vai lá, pum, desliga. Ele está uma semana assim, que é uma coisa fantástica. Aí eu elogiei e disse, filho, parabéns, pai está feliz mesmo, que não precisa falar 2, 3, 4 vezes. Você está entendendo? O pai falou, tu já vai lá, desliga e tal. E sabe que não é fácil para um moleque desligar um videogame, né? Mas ele vai lá, pum, ele desliga, certo? E eu disse, filho, meu, que legal. Lembra que o pai estava te ensinando a obediência, obedecer imediatamente, completamente e alegremente. Você já está assim, ó, você está obedecendo já imediatamente. Eu preciso reconhecer um valor na vida dele que eu mesmo estou trabalhando como pai. Isso é muito importante. Então, como filhos, eu acredito que, em primeiro lugar, o Senhor nos gerou para viver num ambiente específico, aonde nós vamos conseguir ter vida de verdade. Viver de verdade, pastor, qual é o princípio de viver de verdade? Não tem como viver uma paternidade sem viver na obediência, é impossível. É impossível. Não tem como você viver uma paternidade na sua vida sem você viver na obediência, na submissão. O Senhor gerou um ambiente chamado Jardim do Éden, um lugar aonde Adão e Eva estavam vivendo na obediência. O governo não estava com eles, o governo estava com o Senhor. A perspectiva era na perspectiva e no olhar de Deus, não no olhar deles. Por isso, quando acessaram a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam dizendo assim, a partir de agora, nós decidimos. E esse é o grande problema nosso, ainda, que erramos, queridos, porque nós queremos decidir a nossa vida. Ainda nós queremos decidir os nossos passos. Por isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, é necessário você nascer de novo, é necessário você se render por completo e começar novamente. Mas começar agora, não num começo humano, mas num começo a partir da perspectiva do Espírito. Da perspectiva do Espírito Santo. Qual é a perspectiva do Espírito Santo? A Bíblia diz lá em Gênesis que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. A partir da perspectiva do Espírito pode ter um caos que vai ser transformado em algo maravilhoso. Então a sua vida, ela pode estar um caos, mas a partir da perspectiva do Espírito Santo, se você aceitar os processos, a sua vida se torna um jardim para o Senhor vir. O propósito do jardim, muitas pessoas pensam assim, mas é só para o homem. Não, o propósito do jardim não era só para o Adão e para Eva, é para o relacionamento deles como família, porque Deus vinha naquele lugar. Porque a partir do momento que o pai se retirou, o jardim foi travado e o homem saiu. Então a ambiência do jardim não tem a ver só com a sua vida, tem a ver com a sua presença. A organização da sua vida, querido, a maneira com que você está vivendo não tem a ver só com você, tem a ver com a presença do Espírito Santo sobre a sua vida.
Ele quer colocar, irmãos, eu tenho certeza do que eu estou falando. O Senhor está muito interessado em nos organizar para que a gente possa viver de verdade. Tem gente que não está vivendo, está sobrevivendo, né? Dia após dia. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Deus quer transicionar você desse lugar de sobrevivência para fazer você viver de verdade. E o viver de verdade não significa que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter luta, que você não vai ter momentos de angústia, mas você não vai ficar preso nas suas angústias, você não vai ficar preso somente nos dias da dificuldade, mas você vai saber transicionar em todas as fases e etapas da sua vida. O diabo quer tornar a gente escravo. Os problemas da vida querem me tornar escravo, querem tornar você escravo. Mas o Senhor Jesus me livrou de toda a escravidão. Então a gente acessa uma palavra profética para a nossa vida. E a gente quer viver com Jesus. Eu encerro aqui trazendo... Eu queria ter mais tempo, mas eu tenho tempo aí durante o ano para falar. Sou tranquilo. Eu termino com um texto que eu gosto muito na palavra, quando João mesmo escreveu dizendo assim: filhinhos, vós tendes a unção que recebestes do alto, uma capacitação fenomenal, que não é no nível humano. Sabe, a unção que está sendo falada, queridos, não é uma capacidade somente a nível humano. Eu não estou descartando o conhecimento humano, até porque Deus deu inteligência para nós. Eu não estou descartando. Mas eu quero afirmar uma coisa para você, que um modo verdadeiro de viver parte das coisas do Espírito e não da carne. Se você quer viver de verdade, nós precisamos começar isso a partir da perspectiva do Espírito Santo sobre nós. É a partir dele que nós vamos ter acesso verdadeiro à vida que Jesus falou que nós teríamos, e vocês teriam vida e vida em abundância. Eu acredito nesse tempo, irmãos, que os filhos de Deus, no dia da adversidade, no dia do caos, pastor, mas as promessas de Deus, ela tem que se cumprir no fim dos tempos. Sim, ela tem que se cumprir, mas não quer dizer que é na sua vida. Está entendendo? Eu entendo pela palavra que no dia da adversidade, como diz Davi, o Senhor mostrará a diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve e aquele que não serve a Deus, aquele que é fiel e aquele que é infiel. Não é você pensar uma prosperidade no modelo mundano, é no modelo divino. É isso que eu estou dizendo para você. As bases de você fazer uma análise da sua vida é no modelo divino e não no modelo humano, porque o modelo humano te coloca para baixo. É na perspectiva divina, é no olhar de Deus sobre a sua vida. E pode ter certeza, se você, é o que diz a palavra, se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos seus, se você atentar para a palavra do Senhor, se você atentar para a voz do Espírito Santo, você comerá, eu comerei o melhor dessa terra. Um novo tempo para a nossa vida. Mas jamais podemos ignorar os processos, onde Deus, Ele vai trabalhando com você, onde o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Então não desista, persista. Mas talvez é necessário hoje você fazer que nem o pastor André fez. E eu já estou uns dias fazendo, eu quero continuar fazendo. Quero dizer para o Senhor, me ensina a viver. Por quê, irmãos? Por que eu vou continuar fazendo isso? Está dando certo. Está dando certo. Eu digo para minha esposa, bem, eu tenho melhorado a cada dia. Eu sinto eu melhorar. Eu sinto, irmãos. Eu sinto nos meus nervos, eu sinto na minha alma, eu sinto no meu espírito, eu sinto no meu sorriso, eu sinto no meu rosto. Só falta o cabelo crescer, irmãos. Mas eu sinto o Senhor transformando, eu sinto Deus fazendo. Eu recebi uma palavra do Senhor domingo passado, eu fui ministrar aqui numa igreja. Eu recebi uma palavra, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem.
Coisas pequenas para o Senhor são suficientes. Você pode ver na perspectiva de milagre de Deus, nunca precisou de coisas grandes, coisas pequenas. Eu sou um pequenino nas mãos do Senhor, glórias a Deus. Então, dá certo, queridos, dá certo você equilibrar o seu tempo. Eu era muito doido, irmãos, até na minha oração, sabia disso? Às vezes eu só queria saber de orar. Eu entrava no meu quarto de oração, irmãos, eu não estou dizendo para você não orar. Eu só estou dizendo que eu, pastor André, eu era doido, eu dobrava o joelho, só queria orar. E eu saía da oração, não tinha falado com Jesus. Sabe, Ele quer falar, Ele quer ministrar o nosso coração. O Espírito Santo está interessado em ministrar na sua igreja. O Espírito Santo está interessado em ministrar na sua casa, no seu lar. O Espírito Santo está interessado em ministrar na sua vida. O Espírito Santo está interessado em ministrar o seu coração. Muitas pessoas, os irmãos estavam dizendo para mim, Deus quer fazer uma coisa grande. Pode ser que não era no acampamento, pode ser que é hoje. Pode ser que era ontem na minha oração, hoje, não é? O Espírito Santo quer ministrar na sua vida. É como o vento, queridos. É como Jesus está dizendo, é o vento, ele move. O Espírito, ele sobrevoava, ele pairava. Não vou dizer que sobrevoava, aí dá a ideia de asa, mas ele estava ele se movia sobre a face do abismo, sobre aquele caos, ele estava se movendo. O Espírito Santo, ele é tremendo, ele se move, ele está aqui, você o sente. Sabe, eu já tive sensação de, parece doidura, irmãos, mas de cheirar o Espírito Santo. É a certeza que ele está ali, ele está aqui. É uma certeza, é uma convicção, está dentro. E além da convicção, é a sensação. É a sensação que o Espírito Santo está atraindo você. É uma coisa fenomenal, extraordinária. Mas eu não posso dizer ele está vindo daqui ou ele está vindo de lá, mas ele está aqui. Eu tenho a certeza. Eu sinto ele. A mudança de Jesus, a mudança que vem através do Espírito Santo, ela vai acontecendo na sua vida. É difícil você explicar que as coisas do Espírito, é difícil você explicar quando está acontecendo com você, e principalmente quando você está dentro de uma fase. Quando você se afasta de uma fase que está acontecendo, quando você passou por um processo, é fácil você colocar. Difícil era se José tivesse que escrever a sua própria história, biografia, quando ele estivesse passando dentro da prisão. A gente vê a história de José, de alguém que o Senhor usou e escreveu a biografia de José. Mas se a gente fosse pedir para José escrever, lá dentro da prisão, se ele fosse escrever uma carta do entendimento que ele estava vendo na vida dele, talvez seria uma carta bem diferente. Porque a gente não consegue explicar muitos processos de Deus, mas a gente vai entender quando nós nos afastarmos, chegar num lugar, a gente vai dizer: só o Senhor é Deus. Miriam cantou: só o Senhor é Deus, Ele é poderoso, maravilhoso, extraordinário. Quantos aqui precisam ser ministrados pelo Espírito Santo na sua vida? Fica de pé, levanta sua mão. Oh, aleluia. Esse é o poder da igreja, gente. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder que opera em nossas vidas. É o Espírito Santo. Eu acredito que nesse ano de ousadia, você pode incluir uma palavra dentro de você. Anotar. Faz anotações. Anote na sua Bíblia, no seu caderno. Anote, se você tem um lugar onde você ora, um escritório onde você lê, anote lá como viver no modelo de Deus. Como desfrutar a vida que Deus tem para mim. Pensa nisso. Comece a dizer: Espírito Santo, ministra as áreas da minha vida que eu não estou aproveitando, que eu não estou vivendo, as coisas que eu estou perdendo. Diga: Espírito Santo, mostra as coisas que eu estou perdendo da vida. Esse é o sentimento que me vem. Tem gente que está perdendo muita coisa na vida, perder de viver em problemas que você não vai conseguir resolver agora.
E mesmo que você queira se resolver, você não vai conseguir resolver, eles não vão se resolver. Tem coisas que você quer resolver, mas não vai se resolver agora, vai demorar. A gente não diz que tem um tempo de Deus, e vai que você tem um problema e Deus está dizendo assim, não, mas esse problema aí tu tens que aprender com ele, então vai demorar um pouco mais. Aí você tem que esperar, beleza, nessa trajetória, como é que você vai viver? Você vai ficar se desgastando? Você vai ficar rancoroso? Você vai ficar se maldizendo? Você vai ficar reclamando das coisas? Vem cá, você tem um estilo de vida de mais agradecer, tem um coração mais agradecido ou um coração que mais reclama? Como é que você está vivendo? Jesus quer ensinar a gente a viver, a aproveitar, está entendendo? Aproveitar, viver. Eu acho que eu fico orando assim, irmãos, e pensando assim, poxa, eu gostaria que a nossa casa, que a Tom fosse isso, que a gente aprendesse a viver como igreja, como crente, né? Que a gente possa dar risada, que a gente possa entender os momentos da nossa vida, que a gente possa administrar isso. O momento onde a gente está trabalhando, que é o caso da Marta, o momento onde a gente está recebendo, que é o caso da Maria, sabe? Que a gente possa entender esse momento, o momento da gente desfrutar, o momento da gente trabalhar, o momento da gente conversar, o momento de a gente compartilhar as experiências, o momento de o Senhor ministrar em nossas vidas. Quantos aqui acreditam no sobrenatural de Deus, que o Espírito Santo fala no nosso coração? Você quer que o Espírito Santo ainda continue falando com você? Eu acredito, eu vim aqui, eu sei que Ele está aqui, e eu sei que o Senhor está falando profundamente aos nossos corações hoje. Deus quer resgatar você e tirar você dessa solidão, desse lugar que você está vivendo, dessa tristeza que está invadindo a sua alma. Tem gente triste aqui dentro, muito triste, coração entristecido. Deus já colocou artistas aqui para ministrar o seu coração, mas agora chegou, sabe, eu acredito num momento específico, irmãos. Eu acredito ainda, tem algumas coisas que são específicas. Existe um momento, em todo culto a gente está sendo ministrado, todo culto, desde o começo, ministrado louvores para o Senhor ministrando em nossa vida. Mas agora é um momento específico, onde o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Eu gostaria que se desse para você não se mover mais dentro da igreja agora, com toda a reverência. Se tem alguém, exceto o pessoal da equipe que está trabalhando, mas você se desconectar do seu celular agora, e vamos encontrar uma unidade aqui, em dar o nosso coração para Jesus. Vamos encontrar uma unidade aqui. 5 minutos. 5 minutos para você se render verdadeiramente, para você conversar agora e deixar ser ministrado pelo Espírito Santo. Fecha seus olhos. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Pense em sua vida. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre essa igreja. Vem agora, Jesus, sobre esse coração, Senhor. Tudo aquilo que é impossibilitado do teu filho e a tua filha fazer, tudo aquilo que é impossível, Pai, numa perspectiva humana, eu fazer, faça agora, Senhor. Convence agora, Espírito Santo. Tudo aquilo que o teu filho não pode realizar, realiza por ele agora, Senhor. Nós queremos declarar que nós precisamos da tua presença. Nosso maior valor, Pai, dentro dessa casa é a tua presença. Nosso maior valor é a presença do teu Espírito Santo agora, Senhor. Por isso eu quero orar pelos teus filhos, pessoas que estão aqui, que estão com dificuldade de lidar com as informações da vida, pessoas que têm recebido, Senhor, notícias tristes de pessoas de perto. Jesus, tem uma mãe aqui com o coração muito triste hoje, Jesus. Seu coração está tomado, Senhor, pela uma tristeza profunda na alma.
Senhor, essa mulher tem tentado por muitos lugares, Pai. Ela tem ido, Senhor, por muitos lugares, e ela tem dito que não encontra, Senhor, um lugar para saciar a sua alma. Senhor, e ela tem mergulhado, Jesus, em questionamentos sem fim, Senhor, e ela está distante, Senhor, do teu coração, Jesus. Há poucos dias, Pai, essa mulher, Pai, tomou um sentimento de revolta dentro de si, e ela mesmo declarou que não queria mais nada, Senhor. Há poder no teu nome nessa noite. Ela foi conduzida como um cordeiro nos teus braços a esse lugar, Jesus. Ela foi trazida, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, a essa casa, a esse lugar hoje, para ouvir aquilo que o Senhor tem ao seu coração. Senhor Jesus, sobre a sua vida e sobre a sua família, um mover teu agora, Jesus. As barreiras, Senhor, estão sendo quebradas agora. Demônios estão sendo retirados, Senhor. Forças malignas estão sendo destruídas agora. Trabalhos estão sendo, Senhor, arrancados. Trabalhos, Senhor, feitos, Senhor, negativamente contra a sua vida, que estão operando, Senhor, estão angustiando a sua alma, Senhor. Pai, a tua filha não encontra paz em casa, Senhor. As coisas saem do lugar, Jesus. Há uma opressão grande, Pai, nesses dias. Senhor, mas todas as forças do diabo estão sendo reveladas agora, e o Senhor repreende agora, Pai, essa morte. O Senhor gera vida nessa casa, Jesus, para a glória do teu nome, porque o Senhor é o mesmo, não muda, faz parte do teu caráter. O Senhor o mesmo ontem, hoje e sempre, e sempre, e sempre, e sempre o Senhor será, e sempre o Senhor operará, Pai, sinais, maravilhas. Casa onde tu chega, Senhor, a cura. Casa onde tu chega, a transformação. Casa onde tu chega, a vitória, Jesus. Olha para o teu povo aqui, Senhor. Olha para esse pequeno rebanho, Jesus. Olha para esse pequeno rebanho que se reúne hoje aqui em torno da tua mesa, Senhor. Espírito Santo, há uma unção de glória, Senhor, dentro dessa casa, Senhor. O vento sopra de um lado para o outro, Senhor. A brisa vem, o vento muda as coisas de lugar, leva as sujeiras embora. A palavra é tua, a igreja é tua, os corações são teus. Jesus, transforma as vidas. Senhor, nos ensina a viver da forma com que o Senhor quer. Ensina-nos, Senhor, a ter um padrão de vivência nos dias que estamos vivendo, de acordo com a tua palavra. Limpa nossas vidas, Pai, limpa nossas casas. Limpa nossos corações, Senhor. Limpa, Pai, todo o coração endurecido aqui dentro. Pessoas que estão com dificuldade de exercer perdão, de liberar perdão, estão pesados, Senhor, em nome de Jesus. Que hoje, que essa noite, Pai, venha ser uma noite de decisões, Senhor. De decisões pela uma vida em Jesus Cristo. Por isso nós declaramos que o nosso coração é teu, a nossa mente é tua. Oh, Espírito Santo, eu peço para ti agora, Senhor, que tu derrame sobre cada coração o teu óleo de alegria, o teu vinho de renovo, Senhor. Renova agora vidas, renova as forças, Senhor. Renova a nossa fé, Senhor. Muda a perspectiva que nós estamos olhando as coisas, Pai. Volta a nossa visão para ti, Senhor. Assim como no deserto foi levantada uma serpente por Moisés, e as pessoas, Senhor, que eram mordidas por serpentes olhavam para aquela serpente e eram curadas. Assim que o nosso olhar para ti agora, Jesus,
para o madeiro que foi erguido, Senhor, no Monte Caveira, Pai. Aquele madeiro que te ergueu, Senhor, e tu se ofereceu como sacrifício por nós. Muda a nossa visão para o Calvário agora, Senhor. Muda a nossa visão para a cruz agora, para que cada um aqui possa ser curado em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Levante as tuas mãos aos céus agora e declare assim: eu estou curado para a glória do nome de Jesus. Espírito Santo, eu recebo agora tudo aquilo que tu queres ministrar em meu coração, em minha vida, em minha família. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E aplauda Jesus com toda a sua força, celebrando ao seu nome. Glórias a Jesus, 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 glórias a Jesus. Aleluia. Oh, só Ele, só Ele.